Todos com a paz do Senhor? Amém. A paz do Senhor para nossos internautas que acompanham a aula pela internet. Vamos agora entrar na aula seguindo a apostila. As instruções da apostila é mais uma aula do curso de evangelização. Então, nós vamos agora para o tópico 1.5, que estamos estudando as 4 grandes determinações do Evangelho. E uma delas, no tópico 1.5, diz assim: devemos evangelizar por o quê? Por o quê? Mais forte, por? Devemos evangelizar por obediência a Cristo. O que quer dizer que quem não evangeliza, consequentemente, está em pecado. Está em pecado. Uma vez eu disse isso no público e uma pessoa me chamou e disse: olha, não faz mais isso não. E se entristece as pessoas. Eu digo: eu não estou nem aí. Porque se elas não encontrarem a verdade aqui dentro, lá fora que não vão encontrar mesmo. Então a verdade tem que ser dita dentro da palavra, ainda que alguém não goste, mas tem que ser dita, principalmente nesse lugar. Não é isso? Quantas igrejas vocês conhecem que muitos não evangelizam, por isso uma igreja não evangeliza. E quem não evangeliza, consequentemente, de acordo com a palavra, está em pecado. Porque aí vai chegar lá daqui a pouco, não tem muita coisa que diz respeito ao ato e à obrigação e o dever de evangelizar. Os discípulos, os apóstolos, evangelizaram. Quem somos nós para não evangelizar? Eles prepararam o caminho, de certa forma, para a gente, depois de Jesus. E a gente está aqui, com liberdade. E aí? Muitos não estão fazendo, estão negligenciando, mas a gente tem que levar a cabo essa ordem do Senhor. Ide, tem que levar a cabo. Certo? Algumas pessoas não vão gostar de você, outras não vão receber a sua palavra no que diz respeito ao que você vai falar, porque não vão querer aceitar, mas vai ficar lá nelas. O que importa é que você está fazendo a obra, lá em cima você vai receber a sua parte. Você tem que cuidar de mim, cuide de você. Tá? Então, devemos evangelizar por obediência a Cristo. Jesus Cristo nos deixou bem claro que a sua vontade é que cada um de nós leve outras pessoas a... Qual é o nosso dever? Trazer uma pessoa à igreja. Você não vai salvar a pessoa, não vai obrigar a pessoa, mas você vai convidar a pessoa. E tem mais, você pode até fazer promessas a essa pessoa, de acordo com a palavra. Por quê? Senhora? Tudo bem, mas está convidando. É a sua parte. A gente está falando no que diz respeito às suas ações, a sua também sua parte. Agora, é claro, vai pedir sabedoria a Deus para não só convidar, mas que a senhora tenha sabedoria de alguma maneira conseguir também trazer aquela pessoa. Olha, eu vou na tua casa, vou passar por lá. Tá? E aí, vai ter uma festa na igreja, vamos para lá, e nessa festa vai ter um comes e bebe lá, a gente, vamos lá, vai ter uma recepção, aí vem gente que gosta da recepçãozinha, e aí vem para a recepção e termina antes comendo a palavra de Deus. Entendeu, pessoal? Uma certa vez eu estava fazendo um culto lá em cima, um culto, toda sexta-feira é um culto para não evangélico. Cada evangélico da igreja ia trazer uma pessoa não crente. E vinha, irmão, era lindo, vinha trocado. Aquele menino entrava, um monte de gente, pessoas de vários lugares. E alguém disse para mim assim: eu não estou de acordo com esse culto, não, porque dá comida. Sim, o que é que tem da comida? O que é que tem? E Jesus, quando pregava, deixava vocês com fome. E agora? E no deserto, foi o que ele fez? Pregou a palavra, todo mundo com fome, e ele disse: vamos alimentar o povo agora? E aí? Entendeu? Então, eu estou de acordo. Aí, o Espírito Santo foi lá e, através daquele culto, salvou uma porção de gente. Eu me lembro que dentre elas, estava a irmã Deise e sua família, que contribuiu bastante com aquela igreja em uma obra missionária. Ela acolhia as ofertas e mandava para a obra missionária. Os filhos dela foram uma bênção também, estão desviados agora, porque houve uma negligência, e com ele lá. E também aquela menina Luciana, suas duas filhas também, e outras pessoas que se converteram nesse culto, que passaram a dar fruto na igreja.
Tá? Tinha jovem que fazia questão de sexta-feira ser o primeiro que chega na igreja. Então, esse culto, um dia eu ainda vou fazer aqui também. Aonde eu tiver, eu vou fazer esse culto, é porque a gente precisa só se organizar aqui, mas eu vou fazer. Se bem que a gente já tem já a sopinha no domingo, né? Já ajuda, mas o culto assim, todo mundo vai ser, o seu dever é trazer uma pessoa, você passar o mês todinho se preparando para trazer aquela pessoa, orando a Deus e tudo que ela faz com que ela vá, faz com que ela vá, faz com que ele vá, tá? Convidar aquela pessoa, para quando chegar aqui, a gente sentar com aquela pessoa, depois da palavra, comer, tomar um guaraná com ela, conversar, para familiarizar a pessoa as coisas de Deus, porque muitos não vêm porque acham que a gente é o quê? Os jogadores, está condenado, está cuidando. Não. A gente precisa mostrar a diferença, que não é da maneira que as pessoas pensam, que aqui não é aquele lugar de julgamento, não. Aqui é um lugar de graça, onde as pessoas vêm com seu peso e Deus lhe troca pelo seu fardo leve e suave. A gente precisa mostrar isso. Então você pode dizer, vamos lá, Deus vai te dar uma bênção quando chegar lá. Eu não sei o que está precisando, mas Deus, Ele tem algo a fazer na tua vida. Vamos comigo, não paga nada, é de graça, a gente vai e volta junto. Vá, traga, entendeu? Então, temos que levar uma pessoa à presença de Deus. Os jovens buscam os jovens, os idosos buscam os idosos, os meia-idade vai buscando as pessoas, porque é o nosso dever. Quando você faz isso, você fica com a sua consciência limpa diante do Senhor, sabendo que está fazendo o que agrada a Deus, Deus fica tão feliz. Porque a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que está ouvindo a palavra de Deus. Quando o homem vem para aqui ouvir a palavra de Deus, Deus faz ele ser feliz, mais do que ele é no mundo mais. Então, dever nosso trazer uma pessoa à igreja. Os novos convertidos trazem mais pessoas para a igreja do que os antigos convertidos. Tem hora que a pessoa relaxa na igreja, que misericórdia. Para trazer uma pessoa não crente é difícil. Convidar crente é fácil. É para trazer não crente. Pessoas que estão necessitadas da salvação. Culto de ação de graça. Vai fazer um culto de ação de graça. Pessoas não evangélicas. Olha, fulano e tal, não é evangélico, ciclano e tal, chama tudinho. Ó, vai ter um bolo lá, uma festa, e eu queria muito que vocês estivessem lá para comer um bolinho comigo, tomar um guaraná. Só puxa um bolo, já vem atrás do bolinho, aí recebe a bênção da palavra. Está entendendo? Porque aí o pregador já vai estar preparado para pregar para pessoas não evangélicas. Tá? Tudo essa graça é isso, é você mostrar a glória de Deus na sua vida, não para seus irmãos, mas para aqueles que não têm o conhecimento de Deus ainda. Vai convidar os crentes? Vai, mas principalmente os não evangélicos, para ver o que Deus faz na sua vida, para dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Aí ele vai ver e vai querer que Deus faça na dele também, pode se converter. Então, culto dessa graça é assim, é você convidar pessoas que não são evangélicas, tá bom? Quem da sua casa já sabe que você foi abençoado, você agradece na igreja, tá? Eles vão vir também, mas o principal é você dar um presente para Deus, porque Deus te deu um presente, você está dando culto dessa graça, você está agradecendo uma bênção. E o que é que você vai dar a Deus por ele ter dado uma bênção a você? O que é que ele quer? Uma alma. Eu me lembro que no culto dessa graça da minha mãe, ela está na glória faz 5 anos, salvou-se uma alma, lá na casa a igreja na casa de João João. Essa não sabe quem é ela? A irmã Maria, que é a zeladora da igreja. Está firme até hoje. Sabe o que vai para ela? Eu me lembro. Foi um presente que minha mãe orou e pediu para dar um presente a Deus. E naquele dia a irmã Maria se voltou para a mulher. E está até hoje. Né? É a zeladora da igreja lá em cima. Então, está aí. É isso que a gente tem que fazer. Levar uma pessoa até Deus. Tá? Ó. Jesus Cristo nos deixou bem claro que a sua vontade é que cada um de nós leve outra pessoa a Deus. A tarefa da evangelização não foi entregue a um grupo de cristãos, e sim a toda o quê? Vamos ver isso aí? Mateus 28, 18 a 20. 18 É. Chegando e Jesus falou, e dizendo, eu me dou dando todo poder no céu e na terra. Portanto, ele ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. ensinando-as a guardar
que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, do século Até a consumação do século, certo, pessoal? Viu? Ó, entendeu? Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ele aqui já estava ressuscitado, quando ele ressuscitou, né? E aí agora ele diz assim, ó: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho, o quê? Mandado. E eis que estou todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. Amém. Ou seja, ele diz, ó, eu estou contigo até o final dos dias aí na terra. Ou seja, Deus diz que não vai te deixar só. Você sai para evangelizar e Ele vai contigo. Certo? Agora é bom que antes de evangelizar a gente tenha um trabalho espiritual para com a gente mesmo, né? Não só no sentido geral com a igreja, consagração e busca de salvação de alma, como você individualmente na sua casa. Jejuar para ganhar alma, jejuar buscando dons espirituais, tá? Dons de revelação para quando você estiver pregando para alguém, Deus vai mostrar a vida daquela pessoa para você, você saber como falar para aquela pessoa, isso salva. Uma certa vez, o pastor estava evangelizando e o camarada disse: tem muita coragem de evangelizar a gente. Ele disse: foi Jesus que mandou. Aí ele disse: mas por causa disso, o senhor vai morrer agora. Aí ele foi lá e urinou. Veja bem, está com os comparsas dele. Urinou no pé do pastor. Veja bem. Que bicha foi. E também o senhor vai morrer. Aí o pastor disse: olha, se hoje é o meu dia, eu vou morrer, mas você vai ser evangelizado. E aí de repente Deus abriu o leque, revelou ao pastor a vida daquele camarada, mostrou assim como no cinema. Aí o pastor disse: eu sei porque você está assim, tão curioso, por causa disso. Sua vida é assim, você precisa disso, por isso que você está assim. Aí ele: como é que você sabe disso? Deus está aqui e Ele te ama e quer te salvar. Não demora. Na hora, meu irmão, vai ver. Porque eis que estou convosco todos os dias, certo? E você também tem que ter cuidado de se eu estou jejuando para eu ser um instrumento na obra de evangelização. Eu estou jejuando para salvar almas serem salvas. Jejuando, quebrar a sua carne. Oi? Hã? Pode jejuar em casa? Pode jejuar. Olha, é bom. Quando dá um calendário de jejum, faça um por semana. Um com propósito. Um para cada propósito. Para cada propósito. É. Um para cada propósito. É. Se você perguntar: o que queres que eu faça? Ele não resolvia tudo da pessoa na hora. Era sempre a questão mais pesada daquela pessoa. O que quer que eu faça? Ele ela resolvia. Então, com propósito. Então, propósitos esses. Eu vi uma aula de jejum que eu dei no outro curso, depois eu vou dar aqui também. Então, vários tipos de jejum tem na Bíblia. Mas o jejum mais simples é o de abstinência sem alimento. Você se acorda, não come, só vai comer de meio-dia, entregando sacrifício a Deus, comendo pouquinho e vigiando durante todo o dia para não comer muito, porque tem uma fome terrível mais tarde. Aí você pode suprir a necessidade da carne que faltou de manhã. Então você tem que vigiar também à tarde, aquele dia todinho, comer muita coisa. Tá? Então, jejum. Estou jejuando para que Deus me use na pregação da palavra. Estou jejuando para que na hora de orar por endemoniado eu prevaleça em nome de Jesus Cristo. Estou jejuando para receber, para que Deus me revista do poder do Espírito Santo.
Não é o jejum que vai fazer isso aí, porque o jejum é apenas uma ação demonstrativa sua para Deus. Você está dizendo assim para Deus quando está jejuando: Deus, eu tenho controle da minha carne, certo? Você está dizendo para Deus: Deus, eu posso me controlar. O jejum demonstra que você tem controle de si mesmo, porque você está querendo comer e não come. Isso é um treinamento, é uma demonstração que você está se autocontrolando. Por isso que ele pede também para que você também vigie após o jejum. Tá? O islâmico, ele tem o Ramadã, que é um jejum que eles fazem, no mês, eu esqueci agora o mês que eles fazem isso. Tá? É o Ramadã, é um período em que todo muçulmano ele jejuma, passa muitos dias sem comer. Só que quando ele sai do jejum, muitos deles morrem, porque eles entram na comida virada. Aí, ou seja, não valeu de nada aquele jejum, porque muitos deles morrem até pela gula. De tanta fome que estava, eles vão comer, e aí? Quebrou o jejum, ou seja, não valeu aquele jejum, certo? Ele estava aguentando a pulso, porque tinha uma lei que você possa saber aquilo. E o jejum natural que você faz, cada um está fazendo ali, ó, mantendo o controle que você quer. Está mantendo aquele controle ali, ó, porque você quer receber algo da parte de Deus. E o jejum não é o jejum que vai te dar o algo que você quer. O jejum faz você quebrar a sua carne. Na medida que a gente quebra a nossa carne, a gente se aproxima mais de Deus. Aí você pode pedir mais pessoalmente a Deus, e Deus vai ter mais pressa em lhe dar aquilo ali que ele está vendo que você está tendo controle de si mesmo. Estão entendendo? Diga bem. Então, o jejum é para isso. Você mostrar para você mesmo, diante de Deus, que você tem o controle de si. E aí você consegue. Jejuar para ser revestido do poder do Espírito Santo, batizado, como se diz aí. Jejuar para pregar bem a palavra. Jejuar para ganhar alma. Jejuar para expulsar demônios. O Senhor disse: essa casta não sai senão com jejum e oração. Certo? Então, jejuar para na hora de pegar um demônio aí, você está com a carne quebrantada e ter autoridade em nome de Jesus Cristo. Não é o jejum que vai expulsar, é o nome de Jesus. Mas você tem que estar preparado. O vaso tem que estar preparado. Então, se tiver de todo jeito, vai passar vergonha. Se tiver de todo jeito, fica até com medo, não vai nem lá. E você não deve ter medo do diabo. O diabo tem que ter medo de vocês. Certo? Então, não tema. Tá bom? Então, ó, voltando para o texto que a gente leu aqui. Ele manda pregar e ele deixa bem claro que está convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ver outro texto. Lê aí. O outro texto é Marcos 16 e 15. Quem lê? E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda o quê? Criatura. Que quer dizer que todo mundo é criatura de Deus. Ele manda pregar as criaturas. Tá? Então, é ir por todo o mundo. É ir por todo o mundo pregar o evangelho. Certo, pessoal? Então, não tem lugar que você seja impedido de pregar. Você pode pregar em qualquer lugar que você quiser. Claro, que existem países que não aceitam a pregação do evangelho. Se você pregar, você vai preso. Então, vai ter que respeitar. Certo? O Senhor disse que quando alguém não quiser ouvir a palavra do evangelho naquela nação, você saindo daquela cidade, bata os pés para cair a areia daquele lugar, porque ai daquele lugar que não recebeu a palavra do evangelho. Certo? Então, vamos ter esse zelo e esse cuidado. Tá? Vamos ver outro texto. João 20 e 21. O Jó tem uma síntese no alto. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Certo? O Senhor dizendo para os seus discípulos, estavam 20 e 21.
quando o Senhor diz: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer isso aí? Os discípulos estavam ali, com as portas fechadas, com medo de sair, porque estavam matando os cristãos. De repente Jesus aparece ressuscitado entre eles, dentro da casa. Foi um susto para eles, porque as portas tudo fechadas. As portas tudo fechadas, e de repente Jesus: Pai seja convosco. Chega a ficar assim: Mestre, Senhor, Pai, ainda bem com a Pai, seja convosco. Não? Pai seja convosco. E agora ele vai lá e fortalece ele, dizendo: o Pai me enviou, e eu também vos enviarei. Então o Senhor vos enviou. Certo, pessoal? Então, vamos ver agora aqui. Porque temos uma responsabilidade. Por que evangelizar? Porque temos o quê? O quê? Responsabilidade diante de Deus. Todos nós. Que é responsabilidade? É um ato de prestar conta, de certa forma. Se a responsabilidade diz respeito ao Evangelho, você está responsável por evangelizar toda e qualquer pessoa que esteja próximo de você, que não seja cristão. Não precisa pregar uma hora, só se você quiser e a pessoa lhe dispensar esse tempo. Mas é uma palavra. Você dá uma palavra para a pessoa e aquela palavra vai fazer efeito, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e tem eficácia. Então tem que ter cuidado. No que diz respeito o que a palavra diz, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se eu não ouvir a palavra de Deus, como ela vai ter eficácia na minha vida? É como, por exemplo, às vezes Damari vem e dorme no culto, porque Carol patrocina ela. Parece até que é amiga, mas ela está mandando ela para o inferno. Carol está dizendo assim: vai para o inferno, Damari, vai, adormece. Ela nem percebe que está fazendo isso, né? Mas quando ela lisa e bota o Damari para dormir, ela diz: tchau, pro inferno, Damari. Porque está dormindo. Se não ouvir a palavra, vai segurar em quê na hora do acordo? Estou escutando. Escutando, dormindo? Não, não estou dormindo, não, estou escutando. Tem que escutar a palavra reverência. É para ver. É para ver e ouvir. Tem que atentar para o professor. Porque eu faço gestos também. Aí, pessoal, vê bem. Voltando para o assunto. Nós temos uma responsabilidade. Então você tem que ser responsável por esse ato, essa ação de evangelizar. É o seu dever. O apóstolo Paulo diz que é uma obrigação dele. Então você tem que se sentir obrigado. Não é pelo pastor, é pelo próprio Espírito Santo de Deus que lhe salvou. Quanto custa a tua salvação? Não tem preço que pague. O que você pode fazer por Deus para agradecer esse ato tão maravilhoso de ter lhe salvado? Você não vai para o inferno. Você já recebeu a vida. Então, agradece a Ele. Como? É só isso que ele quer de você. Então, tem culto público. Eu estou lá. Principalmente igrejas, cultos públicos. Porque o evento está aqui, nós somos uma comunidade. Estamos aqui. Servindo o Senhor na igreja. Mas a igreja não é para ficar só aqui dentro, não. A igreja é para sair e mostrar a glória de Deus para o mundo. Não só no sentido individual, quando você vai para a casa de vocês, mas no sentido coletivo, quando a gente marca um culto relâmpago, a igreja tem que estar lá. Culto, ponto de pregação, a igreja deve estar lá. Então a igreja tem que procurar estar nos cultos onde a glória de Deus vai ser levada da igreja para o mundo. Ver essa glória e sentir o desejo de se entregar. Às vezes a gente está pregando lá no mercado, eu vejo, no mercado público, no sábado à tarde, e a gente vê quando está cooperado, tudo fica gostoso, e eu vejo pessoas pararem e ficar no cantinho assim encostado. Aí tem outros que eu vejo cair a lágrima lá chorando,
outros quase se aproximam, o povo vai olhando, e a palavra está lá, ó, penetrando nos corações. E Deus, ó, sendo glorificado. Então, a igreja está aqui para isso. Os órgãos da igreja, ensaia para cantar lá fora também. E quando for cantar, uma coisa que eu quero chamar a atenção, isso vai entrar na homilética, mas eu quero adiantar, que se é um culto público, pelo amor de Deus, uma vez uma pessoa cantou no culto público, vencerá, o que se chama, vencerá, pelo amor de Deus. Culto público. Culto público tem dever de oração. E de oração. Então, culto público é hinos para o pecador. Hinos que falam do sangue de Jesus Cristo, do sangue derramado pelo pecador, foi na cruz, pode ser que ele desprezando toda a dor, eu vou apontar, e o Calvário, o pecador sempre te apontar, era um pecador, andava sem Jesus, sempre hinos que venha mostrar para o pecador o seu pecado, e que Jesus morreu por ele, tá? Se é culto público, tem que ser hinos que toque no pecador, tá bom, pessoal? E o alvo mais cantando, não está mandando o pecador ser mais alto? Não, isso é para a igreja. É para a igreja. Tá? Pode ser que é hino alto, está lá na harpa, está lá os hinos que são da Santa Ceia. Esse é o deles. Então, tem que saber escolher. Para não cantar hinos que você, que o pecador não vai entender. Certo? Então, na igreja, ainda tem algumas coisas que acontecem e ainda dá para permitir. Feito no culto teve um culto festivo uma vez e a mulher cantou esse Algo Mais que a Neve, né? na festividade. Meu Deus do céu, foi Algo Mais que a Neve? Foi Algo Mais que a Neve, foi um hino de ceia. Meu Deus do céu, um culto festivo de discipulado e a mulher cantando um hino de ceia. Então, pessoal, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de escolher os hinos para cada culto, certo? Seu culto é só de graça, e hinos de agradecimento, hinos que mostrem a graça, a glória de Deus, aconteceu, certo, pessoal? Sempre, se você não sabe, pergunta, tá bom? Mas procure sempre cantar hinos, tá? Ultimamente eu tenho estudado sobre os hinos, não hinos, música, porque hino é da harpa. Existem hinos e músicas evangélicas. Música evangélica é o que não está na harpa, que é cantado por esses cantores por aí. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu agora estou pesquisando os hinos e estou indo na crítica, porque a crítica diz dos hinos, que é para ver o que tem no hino de errado. Por exemplo, aquele Zaqueu foi condenado pela crítica, aquele hino, como Zaqueu. A crítica não aceita de jeito nenhum, não é? Também. O Zaqueu de jeito nenhum, até pagode e carnaval o Zaqueu entrou, né? Raridade também, a crítica contestou na hora, porque a raridade centraliza o homem, né? Não centraliza Deus. Tudo é você, você é isso, você é aquilo, você. E não é você, não é eu, é Jesus. Certo, pessoal? Então, tem muitas músicas aí Pastor, que tem estão... raridade e como Zaqueu. A realidade é sofrer. E tem Mostra só a pessoa em si, não mostra até ele. E agora também a crítica contestou a música de Damari como Mel. Doce como Mel. Como Belo também. Certo? Porque Eu até postei esse estudo. Porque centraliza a vingança de uma pessoa. Dizer, aquele que não tem como é? Aqueles que ria de você, vai te ver lá em cima e ele também. Não. É vingança. É vingança. Vingança. Tu vai zombar dele, tu subiu e ele ficou. E ele ficou lá embaixo. Quer dizer, o espírito da de vingança. Aí a crítica também contestou isso daí. Então a gente tem que ver essa música para poder cantar. Música que cantam dentro da igreja e que não fala nem de Jesus. Toda música escolhida para cantar na igreja tem que se falar de Jesus. Você pode cantar na sua casa. Na sua casa você canta, mas na igreja tem que falar de, porque o nome que está sendo anunciado na terra é o nome de
Então, se a igreja canta uma música que não fala de Jesus, essa igreja está fazendo o quê? Então, toda música tem que falar de Jesus. E claro, vigiar do ritmo também. Porque tem música que o cantor, ele veio lá do mundo, era um pagodeiro, aí se converteu. Aí chega aqui, ele quer botar o nome de Jesus na melodia do pagode, aí daqui a pouco se deixar, aí tá pagode, funk, rap, aí tá tudo já, e aí, como é que fica? E a espiritualidade? Se quando o hino é espiritual, quando ele vem do celeiro de Deus, você sente. Aí você sente, a lágrima vem, você não tem vontade. Tem mundo que não está vendo que ninguém vai ter vontade de dançar, de vestir a cara, quando o hino é espiritual, você não sente vontade de nada disso não. Você tem vontade até de voar, mas de dançar, não, a alegria é uma coisa gostosa. Aí ele diz que a música chora e vai chorar. Chora e vai. Tem que entender o espírito da música. Ele está falando de quando Israel estava no cativeiro. Certo? História de Israel. Pregador do barco ele é pregador. Ele pode ser o que for, mas na igreja tem que ser ele selecionado. Aqui não é para qualquer um não. Certo? Então, para entrar aqui, tem que ter cuidado. Tá? Eu estou com muito cuidado agora porque eu já passei de investir um vizinho aqui que eu disse que não vai passar não. Teve uma irmã aí que botou aqui, minha mãe minha heroína. Eu passei um beco ali, eu passei no chão, no culto não tinha terra, né? Eu botei, porque se tivesse terra, aí eu jogava debaixo da terra. Botou o CD de minha mãe, minha heroína, minha mãe, eita, só deu na cabeça. Só deu na cabeça. Mas ela queria fazer a verdade de mãe. Aí botou essa música. Aí botou essa música. Aí quem passava ali, dizia assim. Aí teve uma pessoa que disse assim: ei, meu pai não dava isso quando era lá. Foi feio que eu pode crer. Tem que ter mais cuidado. Testemunho. A pessoa vem falando de contar um testemunho. Tem que ter cuidado, testemunho. Agora eu quero dar um testemunho, fica para mim com o seu testemunho, para poder permitir. Vou deixar assim. A fulana veio dar um testemunho. Um dia desse veio uma irmã aqui, uma senhora, que eu já visitei a casa dela, já comentei para ser assim, já aceitou. Mas essa pessoa veio para a igreja agradecer uma bênção sem ser crente. Aí eu disse: não pode. Mas uma vez que ela sem ser crente, tá. Ela vai agradecer uma vez sem ser crente, temos que vai sair tudo na igreja, porque não precisa vir para a igreja mais. Não é verdade? E na verdade, pode ser uma bênção e pode ser uma maldição que o diabo deu, porque o diabo também dá coisa. E aí? Aí tem que ter lógica, né? As coisas. Ô pastor, Oi. o juiz da gente deve rodar os precedentes do meu. Vem até começar a rodar. Ô irmão Rosa, veja só. A pessoa vive pedindo a Deus no carro. Aí vive pedindo a Deus no carro, pede a Deus não dá. Aí o diabo vai dar um carro. Aí vende ela usar esse carro para vir pro culto ou alguma coisa, pega o carro da semana a passear. No fim, fora da igreja. Quer dizer, o diabo viu a petição dela, deu o que ela queria e tirou ela dentro da igreja. Isso pode acontecer, porque ele oferece. Desde que a pessoa se curve diante dele. O que é se curvar diante dele? É simplesmente não obedecer a Deus. Mas é vontade dele. Então, pessoal, Agora pedindo, não vem aos cultos para determinadas coisas, ele encontra, o inimigo dá. No seu dia da manhã. Sim, mas Eu não vou estar julgando ninguém. Não, a gente não julga. A gente está só tentando. Feito uma vez eu estava conversando com Muitos me julgam. Mas me tem que me julgar. A gente não sabe onde é que a gente vai. Eu estava conversando com alguém cidadão que a menininha sabe sim. Sabe. Meu irmão Rosa, Já sabe, só tá indo pra onde? a vizinha dele Tá vendo a vontade de Deus? o marido. Eu sei que A pode me vizinha julgar. pediu, Pra mim, a gente vou te dar um. nada. Porque já teve gente que me disse isso. Mas para Jesus tem. Mas pra Jesus eu sou. E aí? E para aula aqui também. Para aula aqui a senhora é Dana Rosa. A mulher do sorriso. Olha, veja. Olha, ele se. Olha o que é de Deus incomoda. Não é não. Ele precisa. Posso fazer nada. Não tem ninguém que pode nada de mim, não. Pode me dar um minuto da sua atenção? Pode. Pronto.
Um minuto. Tá. Parou já? A senhora é a garota sorriso desse curso. Certo? Então, chegou tem que. Aí veja bem, pessoal, se a gente viver a nossa vida sem ninguém para nos acusar, sem ninguém para nos caluniar, sem ninguém para nos perturbar, nos criticar e nos humilhar, aí não está sendo crente verdadeiro, não. É verdade. O crente, principalmente o cristão, vai passar por isso. Jesus passou. Quem somos nós para passar? E ele disse que a gente ia passar. E isso, ele disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se é o seu mestre chamado de Beelzebul, o que não farão de vós? Então, meu irmão, a gente tem que estar pronto. E tem mais, ele ensinou também, aquele que te odeia, ama. E agora? Ame aquele que me odeia. Aí é que você vai provar que você é meu, que você é do céu. Tá? Então, ame. A pessoa não te ama e você orando, Senhor, abençoa, ajuda, dá sabedoria, abre a visão dele, dela, é ali. E quando vê o Pai do Senhor, ela não respondeu, não, mas você deu, o Pai volta para você de novo. E você que vai crescendo, aquela pessoa, vai fazendo a vontade do Senhor. Quando a gente não faz o Senhor, faz o Senhor, não. Ele diz assim, eu vou dar, né? Quero ver na cruz, mas eu vou dar, eu já que ele quer fazer. Eu não tenho quase a parte da mão. Você não perdeu nada, volta para a senhora. Não, na verdade, eu dou a paz, né? Certo, pessoal? Então, ó, voltando para o texto que a gente leu aqui, a gente vê bem claro que temos uma responsabilidade diante de Deus. A ideia da responsabilidade pessoal é a de prestar contas a Deus. O juiz soberano era um estímulo. O juiz soberano era um estímulo importante à evangelização da igreja primitiva. Com certeza, todos iremos comparecer diante de Deus e prestaremos conta pela divulgação ou não do Evangelho de Cristo. Tem um texto lá em Mateus 3, que fala sobre. Deixa eu ver se é Mateus 3, que quando João diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Deixa eu ver se é esse. É aqui. Mateus 3 e 10. Veja o que João diz, João Batista. Mateus 3 e 10 diz assim. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o que? Cortada e lançada no fogo. João está dizendo aqui nessa palavra que nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Você não precisa ser um fanático religioso, mas que todo mundo que você conhecer, que você se encontrar, deixa assim de falar. Olha, irmão, não precisa não. Olha, basta você dizer assim, ó, a pessoa não é evangélica, né? Você vê o tipo de falar para a pessoa, dizer assim, olha, irmão, ó, amado, ela já sabe que você é evangélico, né? Tem uma cadeira lá na igreja para você, esperando. Isso aí já toca. Eu fui para a Santa Ceia, eu voltei feliz da Santa Ceia. Quando cheguei em casa, eu voltei feliz. Saí da Santa Ceia. Quando eu fui para a Santa Ceia, eu passei em frente a um bar, perto da minha casa, e tinha uma pessoa que eu conheço. Aí eu fiz, sua cadeira está lá, esperando. Aí, obrigado. Aí fui embora para a Santa Ceia. Aí quando eu volto da Santa Ceia, 9h30 mais ou menos, aí eu vou passando, já em outro bar, já não era mais o mesmo que eu ia falar com ele, em outro bar. Ele estava lá no bar, e eu não fui. Quando eu passei, eu já estava a uns 30 metros daquele bar. Ele saiu, ei irmão, qual você ganha na mão? Irmão, vem cá. Aí, deixa eu falar para o senhor, diga, aquilo que o senhor falou para mim, é verdade mesmo? Tem um lugar para mim lá? Eu disse, tem. Jesus disse que tem. Ele te ama demais, ele quer você lá, não é aí?
Não é porque eu estou com esse negócio aqui tomando agora, não tem problema não. Isso aí não vai impedir da glória de Deus se manifestar na tua vida, não. Senhor irmão, eu sou afastado. Agora o senhor passou falando para mim. Eu fiquei perturbado até agora. Estava esperando o senhor voltar. Olha. Ficou. Teve uma palavra que eu disse, tua cadeira está lá, esperando. Vamos embora. Sim. Aí ele voltou, irmão. Aí ficou lá mais ou menos uns 20 minutos conversando. Veio e ele encostado no carro. Ele só fazendo pergunta e contando a vida dele, ele estava muito angustiado, que tinha falado, que tinha vontade de contar para Jesus, mas estava sem força. E agora o senhor passou, me deu aquela palavra, aí eu queria saber do senhor. Ela disse, tudo bem. Olha, mas eu vou na sua igreja, eu vou na minha igreja, aí tu sabe se vai dar tempo não, você tem que aceitar agora. Mas eu estou bebendo, não tem problema não, deixa aí, aceite Jesus agora, eu vou orar por você aqui em pé mesmo, não precisa se ajoelhar não. Do jeito que está aqui eu vou orar por você. Diga, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Orei por ele em pé. Aí ele disse que amanhã, que é quarta-feira, ele vai para a igreja. Aí eu disse que vou avisar aquele agora o pastor lá para receber ele. Ele disse, eu vou, pastor. Muito obrigado. Ficou por ali, tá? Eu cheguei feliz em casa. Foi o que eu falei. A tua cadeira está lá na igreja esperando. Mas por que fez efeito? Porque ó, a vida da pessoa também. Você tem que ter vida. Vida é o quê? Testemunho. A pessoa vê que você é um cristão, que não se escandaliza. Quando você fala, a pessoa sabe que não é você, é Deus que está falando através de você. Então ela recebe como uma palavra de autoridade. É o testemunho, irmão. É o testemunho. Uma vez uma pessoa foi falar de Alexandre, lá no meu banco, e disse assim, ei pastor, aquele Alexandre mudou muito, foi, glória a Deus, é Deus que faz isso. Quem era Alexandre, né, pastor? É. E Jesus, quando entra na vida, vai no caminho. Está entendendo? Testemunho. É impactante o testemunho. Fala se você abrir a boca. E se você abrir a boca, pronto, arrebentou. Então, João está dizendo aqui, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores. Essas árvores somos nós. E a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora para queimar. Então, o crente que não faz a vontade de Deus, esse crente está perdendo tempo, vai se perder no final. Aqui ele está dizendo que você não pode perder nenhuma oportunidade, irmão, que você tiver. Não precisa dar muito, você nem sabe a perturbação que vai gerar dentro da pessoa que você dá uma palavra. É uma luz do Espírito Santo escrevendo aquela palavra. É só o Espírito Santo que quer de você. Olha, tem um lugar lá para você. Ele sabe que tem muito especial que Deus conta contigo na obra dele. A pessoa não esconde isso lá fora. Vai ouvir você. É mentira? Não. É invenção sua? Não. O Senhor mandou a gente anunciar a sua morte até que ele venha. O Senhor mandou pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. É atrair as pessoas para a presença de Deus. Então, igreja, não cala sua boca e não perca suas oportunidades. Use as oportunidades que você tem. Não é Evangelho, já se sinta na responsabilidade. Você não é Evangelho, você vai ter uma palavra para ela. Entendeu? Aí que você deu a palavra, a pessoa revide, não gosta, mas você deu a palavra. Ficou lá. O pastor, a minha irmã, ela é católica. Eu digo a ela, né? Sabe que ela diz? Irmã, Deus é para todo mundo. Eu digo, eu sei Deus, mas não tem Deus completo na tua vida não. Tu é católica. Eu sei que Deus, tu tem que crer em Deus. Eu acredito que Deus existe, mas tu não tem Deus assim, completo na tua vida. Porque o católico, a pregação dele é diferente da igreja. A minha irmã, a gente somos uma pessoa humilde, eu sei que tem maldade, a gente tem ódio no coração. Mas a gente tem que aceitar Jesus. Ela diz assim. Tem que aceitar Jesus, já tem que pegar isso aí já baixa. Por quê? O que você precisa entender, toda vez que uma pessoa disser para vocês que é católico, vocês precisam aprender isso, deve ensinar várias vezes. Aí você diz, eu sei que você é católico, eu também sou católico. Tu não é evangélico, vai dizer que é católico, eu sou católico. Existem dois tipos de católico. Aí a pessoa vai, dois? Sabia? E eles não sabem mesmo. Eu esqueci dessa parte. E aí você vai explicar. Ó, existe o católico, apostólico, romano. É o católico que é fiel à doutrina da igreja de Roma. Ele serve a igreja de Roma.
Existe o católico, apostólico, tem Cristo, sou eu, você. Nós somos fiel à doutrina dos apóstolos de Cristo, que é a palavra de Deus pura, genuína, sem mistura. Então, quando você diz que tem dois tipos de católico, explica, a pessoa, ela pode até no momento, mas ela fica perturbada. Eu falei para uma mulher, ela disse, não, eu sou católica, mas eu gosto muito dos evangélicos. Eu digo, eu também sou católica. O senhor é pastor? Eu digo, eu sou pastor católico. Como é que pode? Vou explicar. Tem dois tipos de catolicismo. Porque a palavra católico quer dizer universal. A palavra católico quer dizer o quê? Universal. Certo? Então, essa palavra universal está dizendo que nós somos a igreja universal. Mas ele diz que eles são a igreja universal. A igreja católica diz que não há salvação fora da igreja católica. Está entendendo? E aí, chega Jesus na história. Nós somos a igreja universal. Por que nós somos a igreja universal? Porque em todo lugar tem um crente. Onde tiver um crente, ali está a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Certo? A igreja universal é essa daqui. É você. Por isso que ele diz assim, ó, onde estiver dois ou três, o quê? Eu estou presente. Onde estiver dois ou três, reunido em meu nome, ali eu estou presente. Eu estarei, estou. Certo? Estou presente, certo? Quer dizer, isso aí tem dois ou três, então a igreja está ali, certo? Então, nós somos a igreja universal, então nós somos católicos, certo? Catolicismo é uma palavra que vem passando pelo latim até chegar na nossa linguagem, que significa universal, quer dizer, igreja universal. Então, igreja universal é uma só, nós, eles são eles. A igreja física, e nós somos a igreja espiritual, certo? Está entendendo? Estão entendendo? Digam amém. Amém. Certo? Então, aprendam isso, porque vocês vão poder explicar e vão ganhar mais alma do catolicismo, porque o catolicismo, na verdade, é uma farsa. Se a gente for abrir lá na internet, está cheio de imundícia. Eu sei que no evangelho tem muito escândalo, mas escândalo de pessoa e não de Jesus, tá? De pessoas, de homens, mulheres, tá? Mas de Cristo não. Cristo é um só, é o Cristo, é o Deus da nossa igreja, tá bom? Agora, infelizmente, no catolicismo, Cristo não é o Deus do catolicismo, não. Tem Deus dos deuses lá também. Lá tem Paulo, lá tem Expedito, lá tem São Tomé, lá tem Maria, lá tem todos eles. E a Bíblia abomina quem se ajoelha diante de imagem ou faz qualquer pedido a qualquer outro ser que não seja Deus. Tá? Então, lá está a maldição. Isso é bíblico. Mas não pode negar. E as pessoas que estão lá têm que entender, quem está nos assistindo tem que entender que tem algo estranho, tem algo errado, tem pecado, não está certo, você está no caminho errado. Tem que entender, é a Bíblia, não é o pastor que estou dizendo não. A sua esposa mostrou o senhor o CD dele. Ela está com ele. É a filha dela. Filha de quem? Sim. Então, pessoal, Ela é crente. a gente vê que é importante a gente saber lidar com essa questão do evangelismo. Não perca a oportunidade, fale para todo mundo, tá certo? Fale de uma maneira amável, educada, tá? Porque eu já vi pessoas pregando de uma maneira tão pesada. Estou pregando o evangelho. E quem não aceitar, se não quer se converter, já sabe onde ele vai para o inferno. Para que isso? Eu vi pessoas pregando na negação, que as pessoas têm raiva daquela pessoa, porque eles pregam condenando. E nós não podemos fazer isso, tá? Não podemos fazer isso. Tem que pessoal, eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, que todos vocês são especial. Vocês têm muito valor. Nem o ouro, nem a prata de toda a terra, de todo o universo, onde quer que tenha riqueza, juntando tudinho, não é suficiente para pagar a alma de um só de vocês que estão aqui. Mas nesta tarde, nesse dia, nessa manhã, nessa noite, nesse momento, eu quero te dizer que o Mestre Jesus, o Jesus Cristo que foi enviado por Deus lá do céu, ele morreu naquela cruz pagando o preço pela tua alma, e ele te ama e quer a tua alma para ele. Aí alguém fala, mas eu já sou de Deus. Olha, entenda bem uma coisa, todo mundo é de Deus no sentido físico, porque foi Deus que fez a todos.
Mas todo mundo não vai viver com Deus mais por causa do pecado, porque o pecado faz separação do homem e Deus. E para viver com Deus, tornar Deus novamente, tem que deixar o pecado. E quem é que não pega? Todo mundo, mas existe a graça. Existe o perdão de Deus. Existe. E quem deixar o pecado, quem se arrepender, quem aceitar a graça, aceitar Jesus Cristo, esse vai estar com Deus para sempre. Olha, palavra de amor, palavra bíblica, palavra que isso vai sair como espada. Mas não, eu vejo às vezes coisa pior que pessoas que estão pregando. Esse cara aí, ó. E aí? Mas, ó, palavra. Eu ainda não preguei de ônibus, não. Nem preguei assim em metrô, eu prego mais em questões pessoais, assim, evangelismo, eu vou na área, vejo o grupo, eu vou lá. Mas, irmão, eu tenho certeza que, eu sinto isso, que eu não tenho tempo para isso, mas se Deus me usar, me der a oportunidade de eu pregar no ônibus, em qualquer lugar, eu sei que eu vou, Deus vai me usar para impactar muitas pessoas ali dentro, porque eu vou usar o que eu tenho aprendido ali dentro. Vou usar. E é isso que tem que fazer. Vocês estão aprendendo aqui para usar. Então não percam a oportunidade. Todo mundo que vocês conhecerem veio uma palavra. Tá? Se a pessoa não quiser aceitar, vai estar escrito. Mas você fez a sua parte e vai ganhar da parte do Senhor. Não é importante, você vai receber. Tudo que você faz, você recebe. Você não está vendo. Mas está lá. Também. Tá? E para não ficar só no Jesus te ama, porque para não ficar só no Jesus te ama, você dá a literatura e diz assim, olha, toma uma mensagem do céu, porque você é uma pessoa muito especial para Jesus. Aceita a mensagem do céu, você é uma pessoa tão preciosa para Deus. Tem que mudar também o vocabulário. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, o pastor já sabe já. A gente sabe, mas mudar também, entendeu? Inovar. Pedir a Deus, me dê sabedoria, Deus, para eu evangelizar. Coloca a palavra na minha boca, aí Deus vai colocar. Sim, comece só. Quando vocês começarem, nós, de certa maneira, começar a fazer assim, irmão, as bênçãos de Deus vêm na nossa vida de tal maneira. A gente, se você quiser ser o queridinho do papai, evangelize. Filhinho de papai, você quer ser o filhinho do papai? Evangelize. Aí quem mexer contigo? Quem evangeliza, irmão, é o filhinho do papai, é o queridinho do papai. Porque essa é a tarefa que Jesus nos entregou, a tarefa de evangelizar o mundo. E quem faz está obedecendo a Ele. É como Jesus está lá, sentado. Digamos, não é só sentado, claro, estou dizendo assim, está lá, à destra de Deus, esperando que a gente, que somos a igreja dele, cumpra com esse trabalho, com essa ordenança, que é para ele vir buscar, ele quer vir buscar, mas falta ainda muitas almas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, mas a gente muitas vezes, por não evangelizar, essas almas não são alcançadas. Jesus não vai voltar agora, mas quando essas almas forem alcançadas, aí chega o tempo de Deus e ele diz, basta, é aqui. Está entendendo? Então precisamos agir dessa maneira. Foi o próprio Jesus que disse, olha, ainda há muitas ovelhas que precisam ser, que vai ser agregada a esse aprisco. Tá? Tem muitas ovelhas para serem agregadas a esse aprisco. Então, igreja, não perca a oportunidade. Não perca. Evangelize. Para você ser rico para com Deus. Tá? Ter autoridade, ter crédito lá no céu. E aí você vai ver. Sua vida vai mudar. Sempre evangelize. Dê uma literatura, dê uma palavra. Antes da literatura, leia ela. Se você sabe ler, leia ela. Ele pode fazer a pergunta acerca daquilo que ele leu. Tá? Leia ela antes de dar. Tá bom? E procure sempre se envolver nas coisas de Deus no que diz respeito ao evangelismo. Que Deus vai abençoar tremendamente. Para terminar aqui, aqui, ó. Vou ver aqui. Era um estímulo, né? A ideia da responsabilidade pessoal é de prestar contas a Deus, o juiz soberano. Era um estímulo importante à evangelização na igreja primitiva. Com certeza, todos iremos comparecer diante de Deus e prestaremos conta pela divulgação ou não do... Veja lá na segunda carta aos Coríntios 5:9 até o 11.
pelo que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que da vossa consciência sejamos também manifestos. Sabendo o temor que temos com Deus, né? Veio. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, Que se deve ao Senhor. Temor, que é temor? Respeito. Quem não evangeliza não está respeitando o seu Senhor. Porque o seu Senhor, Ele me mandou evangelizar. Se você não está fazendo, então não está respeitando. O que quer dizer que você não tem temor. Então precisamos ter temor. Existe alguém ao lado da tua casa, na tua vizinhança, na tua parentela, no teu trabalho, que precisa de um convite, que precisa de uma palavra. Não precisa você parar o seu trabalho para se prejudicar, não. Mas tem a hora do almoço, tá? Tem a hora da largada do caminho até a parada do ônibus. Tem a hora que você está lavando roupa em casa, vai estender roupa. Tem vários momentos. Deus vai marcar um momento para você falar com essa pessoa. Não se preocupe, porque você não vai salvar essa pessoa, você vai dar a palavra. Quem salva é Deus. Bom? Então, 33 e 8 e 9 de Ezequiel diz assim, vou ler para você. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua o quê? Iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei na tua mão. Deus está falando para Ezequiel, dizendo que quando ele disser para uma pessoa que ela vai morrer, eu tenho que avisar aquela pessoa. O salário do pecado é a morte. Se eu não avisar aquela pessoa vai morrer. Mas Deus vai cobrar de mim aquela morte. Eu vou ter parte daquela morte. Então, vamos ter cuidado. Vamos dizer e vamos fazer a obra. Oi? Deixa eu explicar direitinho aqui. Só um minutinho. Quando a pessoa que não está cansada de falar com Deus, Deus está mudando o carro, aquela pessoa, e qualquer assunto assim que está falando, aí você vai em fé e coloca Deus na situação, vai falando, agora Deus vai liga essa fé de nós, e já está não querendo mais que você não confesse mais tanto com ele, porque você quer acabar cobrando Deus. Aí você continua insistindo ou dá uma pausa ali? Não, quando a pessoa rejeita, você não vai insistir, cara. Rejeitou, Deus abençoe. Tchau, você deixa lá. Nunca insista com ninguém. Tá? Porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, discutir. Você dá a palavra até onde a pessoa sente. Quando a pessoa resistir você, Deus abençoe. Tchau. Certo? Para não criar atrito, contenda. Então, se a pessoa já está enjoada, já está cansada, então já sabe muito, então não precisa mais de você. Tchau, vai para outra agora. Já fez a sua parte, naquele dali vai ganhar muito. Porque ele se encheu, entendeu? Então, deixa para lá. Não pode forçar ninguém. Dê a palavra e tchau. Ele tem que ter assim, ó. Que se tu pregar no 8, né? Aí o 9 ele diz assim, eu não sei se eu cheguei no 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Pregou, ele não quis não, morreu. O problema dele, tu fizeste a tua parte.
Mas Deus mandou, ele morreu, tu não avisou, Deus vai cobrar de tudo. Ô pastor, isso aí empata, assim, interfere na salvação? Não, porque aqui não está falando no sentido de salvação, está falando no sentido de cobrança. Essa cobrança pode ser aquela que está lá em Isaías, capítulo 59. Veja o que tem lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Veja bem, o povo de Israel estava reclamando porque Deus não estava ali socorrendo, não estava atendendo seus pedidos. Eles estavam falando, o que está acontecendo? Que Deus faz a gente, nem faz isso, faz aquilo, e Ele não faz nada a nosso favor. É como se tivesse nos abandonado. A gente querendo a ajuda dele e ele não nos ajuda. Vamos ver o restante. Mas as nossas iniquidades, Isso aí é Deus respondendo, né? O que é que está acontecendo com eles? mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu orgulho de vós, para que vos não fosse, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. O segredo está aí, ó. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. E vê só, meus pontos. Vossos lábios falam falsidade. O que é falsidade? Às vezes a pessoa vem cantar para Jesus aqui, mas não está vivendo aquilo que canta. Falsidade. Então real, pois entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. É aí que diz. Prontos a sofrer. É aí que diz. Você chama para orar, não vem. Chama para evangelizar, não vem. Como está na prova, deixa eu vir para a igreja. Se Deus me der isso, eu não faço aquilo. Primeiro, até o. A gente falando falsamente, canta, mas não vive aquilo que canta. Aí o Senhor disse para Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías, o Senhor disse para Isaías: tem pessoas que cantam, mas não vivem. E aí, quando eles, vossos lábios falam falsidade, tá? Vossa boca pronuncia iniquidade, né? Perversidade, iniquidade, mentiras, fala mal dos outros, criticando, fofocando a vida alheia, isso é perversidade, tá? Aí está tudo na boca, e Deus olhando, né? E vossas mãos estão manchadas de sangue, Deus vê o sangue derramado. Que sangue derramado é esse? É as vidas que estão morrendo e você não ajudou, você ficou com a sua mão manchada de sangue, quando poderia ter sido sangue, poderia ter dado vida. Então, ó, o que acontece? Eles não foram respondidos nas suas orações. É o que pode acontecer, Alexandre. A pessoa não faz o que Deus mandou, quando também precisar, Deus também ó. Aí você vai, por quê? Eu estou na igreja, eu canto, faço isso e aquilo que tem na igreja, mas não para o principal. E peça a Deus, Deus me dá, peça a Deus me dá. Tem alguma coisa no ar, alguma coisa que precisa consertar, tem alguma coisa errada que precisa colocar no lugar. Que é para orar e Deus atender, está faltando alguma coisa, tá? Então, temos que ter cuidado, estar ciente diante de Deus e ver como é que a gente está, se está fazendo o que Deus está mandando. Porque aí Deus, com certeza, Ele vai criar a situação para a gente ser sustentado na terra. Entendeu, pessoal? Não quer dizer que a pessoa que está desempregada, está passando por um processo, está em pecado. Não quer dizer isso aí. Porque tem a questão social do nosso país. Tem muitas pessoas desempregadas. Que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Tá? Mas, mesmo desempregado, Deus vai cuidar da pessoa. Deus vai proteger a pessoa.
e vai faltar o necessário. Anexando sobre o evangelismo, ver o que é que Paulo diz quando ele está no fim da carreira dele. E no livro de Atos, capítulo 20 e 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conceito de Deus. Estou livre do sangue de todos. Você pregou o evangelho, você está livre do sangue da pessoa. Se a pessoa não aceitou, você não tem nada a ver. Está livre. Você fez. E está indo embora para outro lugar. Qual é o número de Atos? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25. Estou livre do sangue. Tchau. 25, 26 e 27. Quem entendeu, diga amém. Amém. Entendeu, Alexandre? Entendeu, não é? Então, ficamos aí nessa aula. Que Deus ele continue abençoando a todos que estão aqui e estão nos assistindo lá pelo YouTube. Divulgue, compartilhe essa aula para que outros aprendam também o que a gente está aprendendo aqui na sala de aula. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.